Retornando então, pessoal, tá? E aqui onde a gente estava. Então, a gente estava falando sobre o processo de petição de uma indicação geográfica, tá? Os passos a serem seguidos respectivos, com seus respectivos prazos, né? Então, a gente viu que aqui, inicialmente, a gente está numa parte mais burocrática, no qual a gente atendeu às exigências do INPI ou não tinha exigências, e aqui uma fase de manifestação de terceiros, tá? No qual algum terceiro resolveu dar o pitaco dele sobre o nosso processo, tá? Uma vez atendido isso, o INPI vai começar a analisar o conteúdo, tá? Então, aqui, parte burocrática. Tem lá uma lista, tem que ter 10 documentos. Eu tenho só 9, cai para cá. Não, tenho os 10, cumpri os 10, beleza. Tá dentro. Então, e aqui não, aqui é conteúdo. Aqui não é parte documental, burocrática, nada disso. Então, o INPI faz análise do conteúdo, tá? É nessa fase aqui, pessoal, que o INPI pode sugerir para a gente alterar a nossa espécie da indicação geográfica. Se a gente está solicitando uma indicação de procedência, eles podem julgar e dizer, olha, isso aqui é uma denominação de origem, que é melhor ainda, né? Não é uma indicação de... Melhor ainda não, na realidade é tão bom quanto, mas é mais restrito, né? Uma denominação de origem. Então, é nessa fase aqui, tá? Então, pode ser sem exigências, ou com exigências. Então, o INPI faz algumas exigências, né? Publica as exigências para esclarecimento de questões e a gente tem 60 dias para responder. Se a gente não cumprir, nosso pedido é arquivado, negado, né? Se a gente cumprir, vai lá para a decisão final da concessão ou indeferimento. Esse caminho aqui, pessoal, é muito difícil acontecer, tá? Que ele não faça exigências e que seja indeferido. A não ser que o teu conteúdo seja totalmente infundado, tá? Olha, o conteúdo é tão sem fundamento que não vamos nem fazer exigência que isso aqui tá fora, tá? Então, o caminho normal é ou por aqui arquivado, não conseguir cumprir, tá? Ou, uma vez cumprido todas as exigências, ser deferido, tá? Concedido, tá? Então, a decisão final, ou o pedido é concedido, e o INPI vai fazer a emissão do certificado. Então, mesmo após o consentimento, o INPI vai conceder, terceiros ainda podem apresentar um recurso no prazo de 60 dias. Provavelmente esse cara aqui, que se manifestou, tu respondeu para ele, o INPI aceitou tua resposta e te deu o certificado, aquele cara pode apresentar um recurso em 60 dias. Tá? E no caso de um pedido não ser aceito, ser indeferido, é possível que tu apresente um recurso ao presidente no prazo de 60 dias. Passou o prazo de 60 dias desse pedido aqui, ele vai ser arquivado definitivamente e nunca mais vai ser desengavetado. Pode iniciar, sim, um outro pedido. Tá? Nada impede de, no dia seguinte, digamos assim, ó, perdeu esse prazo aqui. No dia 61, tu pode entrar com um novo pedido. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Então, esse aqui é o passo a passo. Eu já mostrei aquele outro documento lá para vocês, o guia, né, de solicitação e registro. Lá tem mais detalhado todas as informações aqui, tá? A gente pode também solicitar alterações no nosso registro. Digamos que eu consegui o meu pedido, foi concedido, e depois, ao longo do tempo, surge a necessidade de fazer alterações, tá? Então, seja ela de qualquer ordem, de qualquer espécie, as alterações, tá?
Então, as indicações já registradas podem sofrer alteração com relação ao nome e à sua representação gráfica ou figurativa, né? A marca, o desenho da marca. Ou o nome geográfico. Se tu utiliza um nome de uma cidade, aquela cidade muda de nome, por exemplo, ou uma região numa cidade, aquela região muda de nome, por exemplo, pode sim ter uma solicitação. Um exemplo que eu costumo utilizar é em Varginha. Varginha é a terra do ET lá, né? Então ela ficou muito tempo famosa pela terra do ET. Então se o cara tivesse lá uma denominação de origem, produtores não sei o que de Varginha. Então aquela história lá do ET poderia sim afetar essa indicação geográfica. E isso seria passível de um pedido de alteração do nome geográfico. Tá? Então, o cara poderia sim pedir alteração do nome geográfico em função de algo que ocorreu na mesma região dele e ele se sente lesado. Tá? Delimitação da área geográfica, olha, essa área ela é mais abrangente, menos abrangente, tanto que aumentar a área ou diminuir a área. Tá? Quer fazer uma alteração no caderno de especificações técnicas, esse aqui é o motivo que mais leva a alterações de registro, é a atualização do caderno de especificações técnicas. Tá? Ou o tipo da espécie de indicação de origem. Tu tem uma indicação de propriedade, que é passar a ter uma denominação de origem, também tu tem que fazer um pedido de alteração de registro. Cada alteração deve apresentar razões específicas e justificadas, né? Fundamentadas, e fazer uma comparação com o original. As alterações devem ser compatíveis com a manutenção da qualidade e genuidade do produto ou serviço. Tá? De forma que elas representem, de forma que elas respeitem as condições que justificaram o reconhecimento da AIG. Então, tu não pode alterar o teu caderno de especificações a ponto de descaracterizar o teu produto. Tá? Então, por exemplo, eu tenho do Vale dos Vinhedos, a minha indicação geográfica é para vinho, e eu estou fazendo lá conhaque, estou fazendo aguardente, e estou utilizando essa indicação geográfica, né? Eu mudei o caderno de especificações e estou fazendo outras bebidas também, né? Então, ela não pode descaracterizar a condição que justificou o reconhecimento da indicação geográfica. Tá? Isso aqui foi só um exemplo, tá, pessoal? Eu nem sei se no Vale dos Vinhedos eu sei que o pessoal faz aguardente, faz a grapa, faz o conhaque também, né, nas vinícolas. Foi só um exemplo. Eu nem sei se isso aí daqui a pouco até já esteja contemplado, tá? Foi só um exemplo Essa genérico. questão das bebidas, essa questão aí das bebidas, se eu não estou errado, espumante já está recebendo o selo do Vale dos Vinhedos já. É que no espumante, acho que sim, é que espumante ela não deixa de ser um vinho, né? Só é um vinho espumante, gaseificado, mas... Foi aquele que o senhor falou, não foge muito. Eu acho que tipo um cunhaque, outra coisa assim, já fugiria mas o espumante já tem. Isso. Exatamente. Ele segue respeitando a condição daquele reconhecimento, né? Isso. Então, para indicação de procedência ter se tornado conhecido como um centro de extração, produção de determinado produto ou de prestação daquele serviço, ou para denominação de origem, no qual o produto tem características exclusivas daquele local, né? Fatores naturais e humanos. Então, esses elementos característicos que justifiquem que justificaram a concessão não poderão ser alterados, que é o que a gente falou aqui, tá? E as alterações só poderão ser solicitadas num prazo de 2 anos da data de registro ou da data da decisão da solicitação anterior, tá? Então, dentro de 2 anos, não fica mexendo muito nas coisas, tá? Alteração do nome geográfico, pedido de alteração do nome
geográfico limita-se a inclusão ou supressão, ou inclusão ou tirar o nome de alguma coisa, tá? De parte do nome, mantendo-se o núcleo original, ou do nome do produto ou serviço, tá? Deve conter ainda o instrumento oficial, que delimitou a área, né? Então, você vai ter que fazer um novo instrumento oficial, aquele estudo que delimitou a área. E no caso de indicação de procedência, documentos que comprovem que o nome geográfico se tornou conhecido, tá? E se for o caso, a representação geográfica figurativa, gráfica ou figurativa, né, com o nome geográfico for alterado, ou seja, quer alterar a tua marca, tá? Então, por fim, esse pedido não implica obrigatoriamente na alteração da área geográfica. Se tu quer só mudar a marca, o desenho da marca, não implica obrigatoriamente na alteração da área. Se tu quiser ampliar ou reduzir a área para indicação de procedência, deve comprovar que a área se tornou conhecida para tal área ou para denominação de origem também, que a área agregada apresenta as mesmas condições ou a área suprimida, né? Normalmente o pessoal amplia, normalmente o pessoal quer ampliar a área, dificilmente o pessoal quer reduzir a área, tá? A não ser que tenham questões extra técnicas aqui envolvidas, né? Daqui a pouco tem lá uma área que só tem um produtor, ele não é da minha associação e ele não quer entrar na associação, mas ele está se beneficiando da indicação geográfica. Vamos ferrar o cara lá então, vamos diminuir a nossa área. Não é comum de acontecer, tá? Não é o que normal faz. Normalmente o pessoal quer aumentar a área, tá? Normalmente o pessoal quer aumentar a área, ampliar a área, tá? O pedido de redução, quando for o caso, deve levar em conta a consideração da mudança ou as perdas das condições técnicas. É importante que os produtores ou prestadores de serviço na área delimitada não sejam excluídos de forma arbitrária, que é o que a gente estava falando, né? Então, a área normalmente ela tem que passar por assembleia, né? A alteração da área vai ter que passar por assembleia. O instrumento oficial da nova área e, por fim, o pedido de alteração lá no INPI, tá? Se eu quiser fazer uma alteração no caderno de especificações técnicas, tá? O caderno de especificações abrange o quê? Descrição do produto, para indicação de procedência, os motivos que tornaram aquela área conhecida, para a denominação de origem, a descrição das qualidades e características dos produtos ou serviços, tá? Como a gente já viu antes aqui. Descrição do mecanismo de controle sobre os produtos ou serviços prestados, tá? Bem como sobre produtos ou serviços distinguir ou serviços diferentes, né? Distintos, distinguido. As condições e proibições do uso da indicação geográfica e as sanções aplicáveis, né? Então, tudo isso consta no caderno de especificações técnicas e o pedido de alteração não pode incluir um produto ou serviço distinto do constante no registro, que é o que a gente falou ali, né? Um vinho, um espumante é um vinho, mas um conhaque não é um vinho, né? Então, é o que a gente tem que ter, não posso incluir produtos, tá? Pedido pode ser de alteração da espécie, ou seja, eu tenho uma IP e vou passar para ter uma DO, tenho uma indicação de procedência e quero ter uma denominação de origem, tá? Então, esse pedido da troca de espécie não poderá excluir os produtores ou prestadores de serviços já estabelecidos na área. Não será permitida a conveniência de um registro anterior de uma espécie com um registro posterior de outra, advindo do primeiro. Ou seja, eu tenho uma indicação de procedência e já que eu tenho, eu vou pedir uma denominação de origem, tá? Em caso da alteração de denominação de origem para a indicação de procedência, os documentos que comprovem que o nome geográfico se tornou conhecido, eu tenho que apresentar. E no caso de uma indicação de procedência para uma denominação de origem, que é o que mais comum de acontecer, os documentos comprobatórios de especificidades. O que é especificidades?
aquilo de novo. Então, a gente volta sempre lá no conceito, né? Então, isso é bom vocês terem bem na cabeça. Denominação de origem, ela é mais restrita, porque ela me diz que as características daquele produto ou serviço são daquela maneira, aquelas características são única e exclusivamente em função do meio daquela área geográfica. Já na indicação de procedência, a qualidade é em função dele ter sido produzido naquela área, mas não porque fatores naturais e humanos, é só porque produtores de alta qualidade se estabeleceram naquela área, tá? Então, isso como é o que mais ocorre, né? Alteração de indicação de procedência para documento para denominação de origem, documentos que comprovem as especificidades do meio geográfico, fatores naturais e humanos, das qualidades e características de produtos e serviços e da relação entre esses dois, tá? Ou seja, que o produto ou serviço tem alta qualidade em decorrência destes fatores aqui, tá? O exame do pedido de alteração vai passar por aquele mesmo trâmite da IG. Após deferimento da alteração, será expedido um novo certificado. Se o pedido for indeferido, as condições originais serão mantidas, tá? Então, vai passar por aquele fluxo lá que a gente viu, aqui em mais detalhes, tá? O pedido de alteração vai passar por este mesmo fluxo. Caso ele seja indeferido em algum momento, ou arquivado, eu não perco o meu original, tá? Eu só não consegui a alteração que eu queria, mas o original que eu tenho não é perdido, tá, pessoal? Proteção em outros países, tá? As indicações geográficas reconhecidas no Brasil poderão ser protegidas em outros países ou bloco de países por meio de registro, desde que atendidas as regras de cada um ou via acordo internacional. Aqui, aqueles casos lá, o mais famoso deles é da champanhe, né? Todo mundo fazia qualquer bebida gasosa, bebida alcoólica gasosa, chamava de champanhe. E não pode, champanhe é só da região de Champagne, na França, né? Então, esse aí é o caso mais famoso que tem, tá? Então, ao longo dos anos, hoje a gente não encontra mais a denominação de champanhe nas garrafas, né? A não ser que seja de champanhe. Mas a gente encontra espumante, vinho gaseificado, bebida gaseificada, esse tipo de coisa, tá? E a vigência de uma indicação geográfica, ela é por tempo ilimitado, diferente da marca que tem um prazo de vigência que a gente tem que ficar renovando, ou a patente que a gente vai ver no grau B, a indicação geográfica não. Ela vale por tempo ilimitado. Enquanto existirem as condições que garantam o registro, ela está vigente, tá? Enquanto não se mudar características geográficas ou de qualidade daquele produto ou serviço, ela está valendo. Tá, pessoal? Então, até aqui a gente viu a parte de registros, tá? Então, a gente viu na aula passada conceitos de indicação geográfica. Agora a gente viu como a gente faz o registro e alterações. E agora a gente vai ver como é que a gente faz a gestão dessa indicação geográfica, tá? Isso tem que ser feito uma gestão, essa indicação geográfica, ela me dá aos participantes, né, aos produtores, as pessoas de direito, as empresas de direito, dá vantagens, diversas vantagens, né, que agregam valor ao seu produto, né? Então, eu tenho que fazer uma gestão adequada, qualificada sobre essa indicação geográfica. Vocês viram que para conseguir um registro não é algo simples, né? Então, eu tenho que fazer essa gestão. E a gestão é chamada de controle, tá? Então, as indicações geográficas garantem a origem, tipicidade e qualidade de um produto ou serviço. E essa garantia é feita por meio de um controle sobre os produtores ou prestadores, bem como sobre os produtos. A gente até falou um pouquinho sobre isso na aula passada, né? E eu disse que ia entrar mais a fundo nessa aula, tá? Esse controle, ele é de responsabilidade da entidade representativa.
E ela basicamente tem que responder 3 questões. Quem vai fazer o controle, como vai fazer o controle e quais controles serão feitos para garantir que eu não tenha pirata lá no meu negócio. Eu não tenha gente gato por lebre lá, que o cara não esteja cumprindo as especificações, as, as determinações da indicação de procedência, tá? O mecanismo de controle ele precisa ter base no diferencial do produto ou serviço, da sua tipicidade ou qualidade e deve ser adequado à realidade dos produtores ou prestadores de serviço. Ele tem que ser, então, o controle tem que ser adequado aos prestadores. Então, tem algumas indicações geográficas e elas são basicamente de artesãos. Tem lá do Nordeste das rendeiras, etc. Então, são artesões, artesanato. Então, como é que tu vai fazer um controle de um artesão, né? Que de fato o cara é um artista. Um artista, ele não, como é que eu vou colocar para vocês aqui? Não é que ele não tem controle no sentido de, não é que ele não tem controle no sentido de não ser uma pessoa que se controla, mas ele não pode ter limitações. A arte, ela não tem limitações. A arte, ela é infinita, abrangente, né? Então, tem algumas indicações geográficas que são atreladas à parte das artes, foge um pouco da nossa área mais industrial aí, que é o mote da nossa disciplina, mas só para exemplificar para vocês, né? Então, os mecanismos de controle têm que ser adequados, tá? Tem que estar conforme o caderno de especificações técnicas, etc. Tá? Então, não adianta eu botar lá o mecanismo de controle. Agora nós vamos controlar a ISO. Como é que tu vai controlar a ISO de um artesão? É difícil, né? Então, vou exigir que todo mundo tenha ISO. Pô, mas o cara é um artesão, ele faz lá a renda. Então, por isso que cada entidade deve ter, e aí depois a gente vai ver, tá? Esse controle, as maneiras de controlar deve estar descrita no caderno de especificações técnicas, tá? E ele deve ser adequado aos representados, digamos assim, tá? A entidade tem a liberdade para definir a existência, forma de constituição, estrutura e composição do organismo de controle. Quanto ao número de membros, participação de terceiros, frequência de reuniões, etc., tendo como parâmetro as suas reais necessidades. Ou seja, a entidade que vai definir se vai contratar uma auditoria externa, se vai ter um núcleo, um departamento da entidade só para fazer o controle, ela tem essa prerrogativa, tá? Então, o organismo de controle é responsável por assegurar o cumprimento do caderno de especificações técnicas. Basicamente isso, principalmente isso, tá? Podendo estabelecer documentos e procedimentos dessa averiguação. Então, algumas atribuições, tá? Alguns exemplos, não se limitam a esses exemplos, mas alguns exemplos das atribuições do controlador, né? Então, é orientar, controlar a produção, prestação de serviço, tipicidade e qualidade dos produtos ou serviços. Propor alterações e melhorias no caderno de especificações técnicas. Elaborar e manter atualizado o cadastro de produtores, tá, ou prestadores de serviço. Definir medidas ou procedimentos de controle, autocontrole, controle interno, controle externo, tá? Respeitando sempre o caderno de especificações. Adoção de procedimentos ou disposições para assegurar a imparcialidade, qualidade e coerência face aos controles adotados. Isso é muito importante, tá? Ter a imparcialidade. Não adianta nada eu ter um organismo de controle endógeno, digamos assim, né? O que é endógeno? É de dentro, ele ser parcial. A minha associação é composta só por produtores, a gente conseguiu indicação de origem geográfica e a partir de agora vamos nos deitar nos louros, né? Não vamos mais cumprir os padrões de qualidade exigidos no caderno de especificações técnicas, mas nós vamos fraudar todas as licitações, vamos fraudar todos os controles aqui e dizer que a gente está cumprindo, mas na verdade não estamos cumprindo. Isso é crime, né? Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, na disciplina
é regido por lei, tá? Então, isso, antes de mais nada, é um crime e certamente, não digo, mas é passível da perda da indicação geográfica, tá? Então, de fato, ninguém quer perder, a gente tem que assegurar essa imparcialidade, isso aqui é muito importante, tá? No Brasil, via de regra, esse organismo de controle tem sido denominado Conselho Regulador, tá? Ele é definido também na Assembleia Geral da, da mantenedora da indicação geográfica, da associação, do sindicato, enfim, tá? Tem um conselho regulador. Então, eu tenho um conselho diretor, conselho fiscal e um conselho regulador. Seria, digamos, a, a polícia ou o jurídico, né? Conselho diretor seria o executivo, conselho fiscal seria, digamos, o fiscalizador, é como se fosse um poder legislativo, digamos assim, né? Fiscalização. E o conselho regulador seria a lei, o jurídico. Então, entraria aqui as auditorias, etc, etc, etc. Tá? Então, a primeira pergunta aqui do quem vai fazer o controle, via de regra, acontece assim. E a próxima pergunta, como fazer esse controle? Tá? O regime de controle, ele visa assegurar o cumprimento do caderno de especificações técnicas. Tá? Fazem parte do regime de controle o caderno de especificações técnicas e o plano de controle. Tá? Então, o regimento desse conselho regulador aqui é o regime de controle, que é composto pelo caderno de especificações técnicas e o plano de controle. Tá? O regime de controle deve possibilitar o controle em relação aos produtores, prestadores de serviço, contemplando ainda todos os procedimentos, formas, etapas, etc. Né? Então, aqui é o como fazer. O regime de controle deve ser definido e aprovado pelos membros da associação, né, pelos produtores e prestadores, e esse aprovado aqui entenda-se em assembleia, tá? Então, as partes interessadas devem fazer essa aprovação aqui em assembleia. Tá, pessoal? E, por fim, porém não menos importante, é muito importante, o plano de controle, tá? O plano de controle engloba os documentos que estabelecem os procedimentos, tá? Fichas de inscrição, normas internas sobre o controle, autorizações, etc. Então, no cenário ideal, o controle deve ser estabelecido no caderno de especificações técnicas e no plano de controle, que é o que a gente viu aqui, tá? O plano de controle deve estabelecer os procedimentos, os agentes e recursos que vão fazer o controle de fato, né? Em obediência às normas contidas no caderno de especificação. É importante que se avalie a viabilidade econômica e técnica do plano de controle. Daqui a pouco o cara faz um super plano de controle, como eu falei para vocês, para aplicar lá na rendeira que mora na beira de uma lagoa, lá no Nordeste, na beira do mar, numa vila de pescadores, tá? Não que isso seja pejorativo, não é, evidentemente, de modo algum, eu estou falando isso com um viés pejorativo, mas sim com um viés de que esse plano de controle dessa associação tem que estar adequado aos seus partícipes, aos seus participantes. Tá? Os custos e os critérios técnicos devem ser possíveis para a realização dos procedimentos. Daqui a pouco o cara bota também, como eu falei lá, todos os meus produtores vão ter que ter ISO 9001. Aí eu vou assegurar a qualidade dos produtos. Pô, mas o cara, às vezes, ele é pequeno, ele não tem condições de ter uma certificação ISO e a associação é pequena, ela não tem condições de ter. Então, o que esse slide está querendo dizer? Tenha um plano rigoroso, porém factível, pés no chão. Não adianta tu ter um plano com rigor de uma indústria farmacêutica para uma indústria de artesanato, por exemplo, não faz sentido, tá? Então, seja adequado ao propósito, tá?
Então, para a elaboração do plano de controle, se recomenda plano desenvolvido em conjunto com os participantes, né? Com os agentes de controle, sejam estabelecidos critérios mensuráveis. Isso é importante, tá? Critérios objetivos, mensuráveis de avaliação. Eu até coloquei para vocês aqui que a arte, o artesanato, é algo um pouquinho mais difícil fazer. Mas sempre que possível, a gente tem que estabelecer critérios mensuráveis, tá? Critérios definidos, os pontos do controle em relação à produção ou prestação de serviço, e que sejam definidos os pontos de controle em relação ao padrão de identidade do produto ou serviço, tá? Também isso aqui é bastante relevante, tá? Convém que se descreva ainda nesse plano de controle os procedimentos a serem executados, de quanto em quanto tempo esse controle vai ser feito, tá? Quanto em quanto tempo a execução desses procedimentos de controle vão ser feitas, ferramentas apropriadas e os requisitos que devem ser avaliados. Então, isso aqui é basicamente o plano de controle, não é tão somente o plano de controle, mas é descrever tudo que deve ser feito no plano de controle, tá? Então, deve observar as seguintes etapas: seleção, identificar quais requisitos do caderno de especificações que terão a conformidade avaliada, critérios de aceitação, etc. Tá? Planejamento, preparação para a coleta de dados, para as atividades, análise, atestação, manutenção, validação, emissão da concessão, formalização dos processos de controle, tá? Por meio de procedimentos administrativos. A avaliação, realização das atividades de avaliação da conformidade, verificação dos requisitos, análise dos resultados para dizer se aquele produto ou serviço está atendendo às especificações técnicas ou não, aceitação ou rejeição do produto ou processo de prestação de serviço, atestado, decisão quanto à concessão, manutenção ou suspensão provisória do uso da AIG. Tá? Autocontrole é um processo pelo qual o próprio produtor ou prestador dá a garantia do seu produto. Tá? O produtor ou empresa deve realizar o controle do seu processo por meio de análises, etc. Tá? Recomenda-se que o seguinte conteúdo conste na declaração do produtor: nome ou endereço do produtor, identificação do produto ou serviço, por exemplo, nome, tipo, data, indicação dos requisitos do caderno de especificações técnicas, relatório de conformidade, data local, assinatura, etc. Tudo isso se imagina que seja necessário no autocontrole. Controle interno, controle exercido pelo organismo de controle pertencente à entidade, né? Aquela caixinha que a gente viu lá, né? Que seria, como eu falei para vocês, esse aqui é o regulatório, conselho regulatório é o judiciário, tá? A título exemplificativo, segue a descrição de um procedimento interno, descrição, avaliação, etc. Tá? Então, aqui, como é a inscrição, avaliação, tá? Autorização, fiscalização, etc. Tá, pessoal? Aí vocês olhem com mais detalhes aí, caso for necessário. Tá? O que eu tinha de conteúdo para passar para vocês hoje é isso. Restam aí mais 4 minutos para a nossa aula. A gente encerrou por aqui, então, a parte de indicações geográficas, onde a gente viu aí indicações de procedência e denominação de origem. Dúvidas, pessoal, com relação ao conteúdo dessa parte da disciplina? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu sei que é um pouquinho mais intensivo em conteúdo do que marca, né? Marca é algo mais palpável para a gente, né? Isso é algo um pouquinho menos presente no nosso dia a dia, mas é parte também do nosso conteúdo e não menos importante. Dúvidas? Alguém queria colocar alguma coisa? Tranquilo, senhor. Beleza? Se não dúvidas quanto ao conteúdo, dúvidas de ordem geral? Não? Então, agradeço a presença de vocês aí. Muito obrigado. Até a próxima.